O que será que define a riqueza de verdade? É só ter dinheiro no banco ou tem algo mais profundo aí? Hoje a gente vai mergulhar numa filosofia financeira bem específica, baseada nas ideias do canal Canto Desejado, para entender os princípios que, segundo eles, são a chave para a prosperidade. Olha só, tudo começa com essa ideia poderosa. Aquele que tem a capacidade de guardar dinheiro e vitórias é mais sábio do que aquele que só ganha. Isso aqui já dá o tom de tudo, né? A verdadeira maestria financeira não está só em ganhar, mas em saber conservar e fazer crescer o que já foi conquistado. A análise que a gente está explorando parte de um dado bem curioso: a alegação de que metade dos 10 homens mais ricos do mundo são judeus. A questão aqui não é nem discutir o número, mas sim pensar na filosofia por trás disso. A ideia apresentada é que isso não seria uma coincidência, e sim o resultado de um conjunto de princípios que a gente vai desvendar agora. Então vamos lá. O primeiro pilar dessa filosofia é a mentalidade. Sabe, antes de qualquer estratégia, de qualquer investimento, o jeito que a pessoa enxerga o dinheiro é o que vai moldar todas as decisões lá na frente. É a base onde todo o patrimônio vai ser construído. E aqui a gente vê o contraste assim na cara. De um lado, o dinheiro é visto como uma ferramenta positiva, algo que pode construir, ajudar a comunidade, criar oportunidades. Do outro lado, numa mentalidade que a análise chama de cultura da pobreza, o dinheiro está ligado a algo ruim e ser rico é quase sinônimo de ser desonesto. São duas visões de mundo que levam a resultados completamente diferentes. E de onde vem essa filosofia toda? Segundo a análise, as raízes estão lá em textos antigos, como a Torá e o Talmud, que são vistos não só como guias espirituais, mas também como manuais práticos de finanças. Mas talvez o mais importante seja a tradição viva, o conhecimento sendo passado de pai para filho, garantindo que essa sabedoria financeira continue e seja aprimorada geração após geração. Mas beleza, como é que essa filosofia vira ação de verdade? Vamos passar agora para as estratégias de longo prazo, onde a gente vai ver como essa mentalidade de ferramenta e preservação se aplica na prática para construir e, mais importante, manter a riqueza. Um princípio-chave é a tal da regra dos 3/3. A ideia é dividir o patrimônio em 3 partes iguais. 1/3 em terras, pensando na estabilidade e valorização a longo prazo, 1/3 em negócios para gerar caixa e o último terço em liquidez, ou seja, dinheiro na mão para ter segurança e poder aproveitar oportunidades que aparecem do nada. É uma fórmula de equilíbrio entre crescer e se proteger. Dentro da parte dos negócios, a filosofia se apoia em 3 passos. Primeiro, seja o dono, não o empregado. Segundo, reinvista sempre os lucros, para que o negócio não pare de crescer. E terceiro, e esse aqui talvez seja o que mais vai contra o que a gente ouve por aí, fuja de dívida a todo custo. E para deixar bem claro essa aversão à dívida, a análise busca lá no livro dos Provérbios. O devedor é um escravo do credor. Pesa, né? A mensagem é direta. Dívida não é vista como uma ferramenta, mas como uma corrente que tira sua liberdade. Por isso, o foco é em crescer sem depender de empréstimos. Mas ninguém constrói riqueza sozinho, num vácuo. Além de ter a cabeça no lugar e as estratégias de negócio, a análise aponta para um terceiro pilar que é fundamental: a força da comunidade. A ideia é que a prosperidade de um acelera com o apoio de todos. E como essa força da comunidade funciona na prática? Bom, através de uma rede global de contatos, onde as pessoas se ajudam, com a construção de uma reputação sólida, de confiança, que abre portas para novos negócios, com o tratamento justo dos funcionários, que é visto como algo vital para o sucesso, e, talvez o mais importante, com a troca constante de conhecimento para que todo mundo possa crescer junto. Isso tudo nos leva ao ativo que, segundo essa filosofia, é o mais valioso de todos. E não é o dinheiro, não são as terras, nem os negócios. É o conhecimento. A lógica por trás disso é muito forte. Você pode perder tudo que é material, mas o conhecimento de como construir riqueza de novo, esse ninguém te tira. É o único ativo que é seu para sempre. Juntando todas essas peças, a filosofia sobre o dinheiro, as estratégias de longo prazo e a força da comunidade, a gente chega no ponto central da análise. No fim das contas, todos esses elementos são, na verdade, reflexos de uma única coisa: a mentalidade. Ela que, segundo essa visão, realmente decide o jogo financeiro. A análise resume tudo nesse confronto direto. De um lado, a mentalidade rica, que é proativa, está sempre procurando oportunidades, investe em ativos e vive com menos do que ganha. Do outro, a mentalidade pobre, que seria reativa, reclama, culpa os outros, gasta com o que não precisa e vive endividada para manter as aparências.
Para cravar esse argumento, a análise propõe um exercício de imaginação. E se a gente pegasse todo o dinheiro do mundo e dividisse igualzinho para todo mundo? Em pouco tempo, os ricos voltariam a ser ricos e os pobres, pobres. A conclusão aqui é que o saber fazer, a mentalidade, a educação financeira, é muito mais poderoso do que simplesmente ter a grana. E com isso, essa análise nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. Se a riqueza é construída com esses pilares todos, filosofia, estratégia e comunidade, será que a mentalidade não é a grande base que segura tudo isso? Pela visão que a gente explorou aqui, a resposta é um sonoro sim. Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar a gente até aqui.